Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. A obra de Deus é tão simples quanto o homem imagina? Como crentes em Deus, cada um de vocês deveria apreciar como vocês verdadeiramente ganharam a máxima exaltação e salvação ao receber a obra de Deus nos últimos dias e a obra do seu plano que Ele faz em vocês hoje. Deus fez deste grupo de pessoas o único foco de sua obra em todo o universo. Ele sacrificou todo o sangue de seu coração por vocês. Ele reivindicou e lhes entregou toda a obra do Espírito em todo o universo. É por isso que vocês são os afortunados. Além disso, Ele transferiu sua glória de Israel, seu povo escolhido, para vocês. E Ele tornará o propósito do seu plano plenamente manifestado por meio deste grupo. Portanto, vocês são os que receberão a herança de Deus, e ainda mais que isso, vocês são os herdeiros da glória de Deus. Talvez todos vocês se lembrem destas palavras, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Vocês todos ouviram essas palavras antes, mas nenhum de vocês entendeu o seu sentido real. Hoje, vocês estão profundamente conscientes de seu verdadeiro significado. Essas palavras serão cumpridas por Deus durante os últimos dias, e elas serão cumpridas naqueles que foram brutalmente perseguidos pelo grande dragão vermelho na terra na qual ele repousa enrolado. O grande dragão vermelho persegue a Deus e é inimigo dele. E assim, nesta terra, aqueles que creem em Deus são assim sujeitos à humilhação e à opressão. E essas palavras são cumpridas em vocês, este grupo de pessoas, como resultado. Por ter sido iniciada em uma terra que se opõe a Deus, toda a obra de Deus enfrenta obstáculos tremendos, e o cumprimento de muitas de suas palavras leva tempo. Assim, as pessoas são refinadas como resultado das palavras de Deus, o que também é parte do sofrimento. É tremendamente difícil para Deus realizar a sua obra na terra do grande dragão vermelho, mas é por meio dessa dificuldade que Deus realiza um estágio da sua obra, tornando manifestas sua sabedoria e seus feitos maravilhosos, e usando esta oportunidade para completar este grupo de pessoas. É por meio do sofrimento das pessoas, por meio do seu calibre e por meio de todos os caracteres satânicos das pessoas desta terra imunda, que Deus realiza a sua obra de purificação e conquista, para que, a partir daí, Ele possa ganhar glória e para que Ele possa ganhar aqueles que darão testemunho de seus feitos. Tal é o significado inteiro de todos os sacrifícios que Deus fez por este grupo de pessoas. Ou seja, é através daqueles que se opõem a Ele que Deus faz a obra de conquista. E somente assim o grande poder de Deus pode se tornar manifesto. Em outras palavras, somente aqueles na terra impura são dignos de herdar a glória de Deus. E somente isso pode salientar o grande poder de Deus. Por isso é que é da terra impura e daqueles que vivem nela que a glória de Deus é ganha. Tal é a vontade de Deus. O estágio da obra de Jesus foi o mesmo. Ele só podia ganhar glória entre os fariseus que o perseguiam. Se não fosse pela perseguição dos fariseus e pela traição de Judas, Jesus não teria sido ridicularizado nem caluniado, muito menos crucificado. E assim,
não poderia ter ganhado glória. Onde Deus opera em cada era e onde Ele realiza sua obra na carne, é onde Ele ganha glória e onde ganha aqueles que pretende ganhar. Esse é o plano da obra de Deus. É o seu gerenciamento. No plano de Deus de vários milhares de anos, duas partes da obra são realizadas na carne. Primeiro vem a obra da crucificação, pela qual Ele ganha glória. A outra é a obra de conquista e aperfeiçoamento nos últimos dias, pela qual Ele ganha glória. Esse é o gerenciamento de Deus. Por isso, não considerem a obra de Deus ou a comissão que Deus outorga a vocês como uma questão simples. Vocês são todos herdeiros do mais excessivo e eterno peso de glória de Deus. E isso foi especialmente ordenado por Ele. Das duas partes de sua glória, uma é manifesta em vocês. A totalidade de uma parte da glória de Deus lhes foi concedida, para que possa ser a sua herança. Essa é a forma como Deus exalta vocês, e também é o plano que Ele predeterminou muito tempo atrás. Dada a grandeza da obra que Deus realizou na terra em que o grande dragão vermelho habita, se essa obra tivesse sido deslocada para outro lugar, há muito tempo ela teria gerado grandes frutos e teria sido prontamente aceita pelo homem. Além disso, essa obra seria bem mais fácil de aceitar para aqueles clérigos do Ocidente que creem em Deus, pois a etapa da obra realizada por Jesus serve como precedente. É por isso que Deus é incapaz de alcançar essa etapa da obra de ganhar glória em qualquer outro lugar. Quando a obra é amparada pelas pessoas e reconhecida pelas nações, a glória de Deus não pode se estabelecer. Essa é precisamente a significação extraordinária que tal etapa da obra encerra nesta terra. Não há pessoa alguma entre vocês que seja protegida pela lei. Antes, vocês são sancionados pela lei. Mais problemático ainda é que as pessoas não entendem vocês. Sejam seus familiares, seus pais, seus amigos ou seus colegas, nenhum deles entende vocês. Quando vocês são abandonados por Deus, é impossível para vocês continuar vivendo na terra. Mas mesmo assim, as pessoas não suportam estar longe de Deus, que é o significado de Deus conquistar as pessoas, e é a glória de Deus. O que vocês herdaram hoje supera o que herdaram todos os apóstolos e profetas ao longo de todas as eras, e é maior ainda que a herança de Moisés e Pedro. As bênçãos não podem ser obtidas em 1 ou 2 dias. Devem ser ganhas através de grande sacrifício. O que quer dizer que vocês precisam possuir um amor que passou pelo refinamento. Vocês devem possuir uma grande fé e devem ter as muitas verdades que Deus requer que vocês alcancem. Mais ainda, devem se voltar para a justiça sem ser intimidados ou evasivos, e devem ter um amor a Deus que seja constante até a morte. Vocês devem ter determinação. Devem ocorrer mudanças no caráter de sua vida. A corrupção de vocês deve ser curada. Vocês devem aceitar todas as orquestrações de Deus sem reclamação e devem ser obedientes, mesmo até a morte. É isso o que devem alcançar. Esse é o objetivo final da obra de Deus. E é o que Deus exige deste grupo de pessoas. Já que Ele lhes concede, assim certamente Ele lhes pedirá em troca, e certamente lhes fará exigências adequadas. Portanto, há razão para toda a obra que Deus realiza, o que demonstra porque, vez após vez, Deus realiza uma obra que estabelece padrões altos e exigências rígidas. É por causa disso que vocês deveriam estar cheios de fé em Deus. Em resumo,
Toda a obra de Deus é realizada pelo bem de vocês, para que possam se tornar dignos de receber sua herança. Isso não é tanto em prol da própria glória de Deus, mas em prol da salvação de vocês e para aperfeiçoar este grupo de pessoas que foram tão profundamente afligidas na terra impura. Vocês deveriam entender a vontade de Deus. Assim, eu exorto as muitas pessoas ignorantes que estão desprovidas de qualquer percepção ou sentido. Não testem Deus e não resistam mais. Ele já suportou sofrimento jamais suportado por qualquer homem, e muito tempo atrás suportou humilhação ainda maior em lugar do homem. O que mais vocês não conseguem abandonar? O que poderia ser mais importante do que a vontade de Deus? O que poderia ser mais elevado que o amor de Deus? Para Deus, já é bastante difícil realizar sua obra nesta terra impura. Se, além disso, o homem transgredir consciente e propositalmente, a obra de Deus terá de ser prolongada. Em suma, isso não é do interesse de ninguém, não beneficia ninguém. Deus não é limitado pelo tempo. Sua obra e sua glória vêm em primeiro lugar. Portanto, Ele pagará qualquer preço por sua obra, não importando o quanto demore. Este é o caráter de Deus. Ele não descansará até que a sua obra esteja realizada. Sua obra só terminará quando ele ganhar a segunda parte de sua glória. Se em todo o universo Deus não terminar a segunda parte de sua obra de ganhar glória, o seu dia nunca virá. A sua mão nunca deixará seu povo escolhido. A sua glória nunca descerá sobre Israel e o seu plano nunca será concluído. Vocês deveriam ser capazes de ver a vontade de Deus e deveriam ver que a obra de Deus não é tão simples quanto a criação dos céus e da terra e de todas as coisas. Isso acontece porque a obra de hoje é a transformação daqueles que foram corrompidos, que estão entorpecidos ao mais alto grau. É para purificar os que foram criados, mas foram processados por Satanás. Não é a criação de Adão ou Eva, muito menos é a criação da luz ou a criação de cada planta e animal. Deus torna puras as coisas que foram corrompidas por Satanás e as ganha novamente. Elas se tornam coisas que pertencem a Ele e se tornam sua glória. Não é como o homem imagina. Não é tão simples como a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. Nem como a obra de amaldiçoar Satanás ao poço do abismo. Ao contrário, é a obra de transformar o homem, de transformar o que é negativo e não pertence a Deus em coisas que são positivas e que de fato pertencem a Ele. Essa é a verdade por trás dessa etapa da obra de Deus. Vocês devem entender isso e evitar simplificar demais as questões. A obra de Deus é diferente de qualquer obra corriqueira. Sua maravilha e sabedoria estão além da mente humana. Deus não cria todas as coisas durante esse estágio da obra, nem as destrói. Em vez disso, Ele transforma todas as coisas que criou e purifica todas as coisas que foram pervertidas por Satanás. E assim, Deus inicia um grande empreendimento, que é a significação inteira da obra de Deus. Você vê nessas palavras que a obra de Deus é realmente tão simples?